Olá, pessoal! Mais um podcast aqui com a minha amiga Paty, né? Olá, galerinha, tudo bem? E hoje, né, uma convidada especial. Olá, gente, Aline. boa tarde, meninas. Mulher abençoada, né? E brilha a luz de Jesus. Gratidão pelo, né, ter aceitado o nosso convite. Eu tô muito honrada, de verdade, de você estar aqui conosco. Amém. Porque é muito bom estar com pessoas assim que ilumina, né? Ilumina a tarde, onde passa, ilumina, Que é um né? testemunho, né, amiga? De muito superação, lindo, de mudança. E aí, tipo, tem que trazê-la aqui, né, pra contar tudo que, né? Deus tem feito. Tem feito da sua vida, porque tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas através do seu testemunho. Amém. Eu que me sinto privilegiada de estar aqui com vocês, né? Primeiramente por já ter aqui a Paty como amiga, a Vanessa também, né? E então, assim, para mim é um privilégio estar com mulheres de Deus também. Eu acho que é isso, né? Essa é a visão, esse é o propósito, né? Para você que não conhece, a Aline é mãe, empreendedora, serva de Deus também. Mas hoje ela vai estar aqui conosco contando um pouquinho o bate-papo à luz da palavra, como sempre. Nossa reunião sempre é à luz da palavra, né? Mas ela vai estar contando um pouquinho da marca. Ela empreende a marca Levat, como surgiu, o que aconteceu. E algo de muito que me chamou muita atenção é que a marca, além do contexto todo espiritual, né, que agregou na vida pessoal dela de uma forma única, ela também abençoa os autistas. É uma marca também voltada para o público autista, que a gente sabe, tivemos aqui um bate-papo há um tempo atrás com a doutora Roberta, você nos acompanhou, foi tremendo. O autismo tem crescido muito no meio das nossas crianças e ainda é um transtorno, uma patologia, uma doença, né, que é muito nova e cada autista é de uma forma diferente. Então é diferente, é difícil de lidar. E eu acho muito importante esse bate-papo, essa ajuda, a gente entender. Então, se você também não sabe como ajudar a forma, né, os autistas, adquirindo a marca Levat, você também vai estar contribuindo. A Aline vai estar contando pra gente um pouquinho, né? Eu acho assim também legal estar ressaltando quando a gente está em obediência com Deus, isso. né? Sobre a sua marca, né? Como surgiu a obediência. Eu acho que é muito bom, né? E a gente ressaltar isso. Porque quando a gente está na direção de Deus, tudo flui, Com né? certeza. E é tranquilo, é paz, é muito bom, né? Então, conta pra nós, amiga, como surgiu a marca, a Levat? Então a Levat, né? Muitos às vezes não sabem falar, né? Levat, Levat, né? Levat, ela vem de uma abreviação. Quando o Senhor me direcionou a isso, né? Eu nunca imaginei que eu teria uma marca de t-shirts. Não era essa a visão. E eu vou tentar resumir mais ou menos, né, a minha trajetória aqui no empreendedorismo. Eu tenho 34 anos, sou mãe de 2 princesas, a Antonella e a Lavínia. E quando eu cheguei em Bauru, eu vim com um propósito com uma empresa, que era uma rede de franquias de imóveis, onde, né, eu adquiri essa franquia, cresci muito, né, foi a porta que o Senhor abriu no momento ali que foi o cuidado de Deus na minha vida, num processo bem difícil que eu passei. Então eu cheguei em Bauru, né, eu vim de Santa Catarina para Bauru. E então essa loja ela trouxe eu falo que o crescimento meu profissional, né, foi o meu preparo. Então, ali eu cresci muito profissionalmente. E quando eu cheguei em Bauru, eu não conhecia ninguém, né? Era eu e a Lavínia apenas com 3 aninhos. Então, eu não conhecia ninguém em Bauru. E eu era uma recém-convertida, fazia 6 meses que eu tinha me convertido. Então, eu estava naquele primeiro amor. Né? E o Senhor estava movendo tudo. Né? E assim como a Vanessa falou, a partir do momento que eu me entreguei verdadeiramente para Jesus, né? Tudo eu coloquei diante dele, que tudo na minha vida teria que ser conforme a vontade dele. E aí na loja, eu sempre recebi ali um telefonema desses mensageiros, né? Solicitando ali para abençoar, e só falava, abençoar a FAPAB. Mas eu nunca procurei entender o que era, né, a FAPAB. E aí eu abençoava com valores bem simbólicos ali. E resumidamente, eu fui crescendo nessa empresa, né?
E teve um momento no qual eu ainda não era, eu era funcionária, eu era gerente dessa loja, né? E eu fui crescendo muito ali com a empresa. E aí, um certo momento, numa campanha do Dia das Crianças, eu queria fazer algo diferente, né? Eu queria fazer algo diferente para lançar ali, e eu estava orando. E em um culto, em oração, o Senhor me deu uma visão, né? Ele me deu uma visão de algumas crianças ali brincando com um ursinho. E naquela visão eu senti que aquela criança era especial, ela tinha algo. E eu falei, Senhor, né? Mas o que é? Eu estou orando para fazer uma campanha, o que o Senhor quer direcionar? E nisso, no outro dia eu cheguei em casa, cheguei no trabalho e ali eu fui pesquisar. A primeira coisa que veio, eu falei assim, gente, a FAPAB, o que é a FAPAB? Né? Eu não sei o que é, eu abençoo ali, mas o que é? E como eu tive essa visão, me despertou algo nesse... Aí eu fui pesquisar. A hora que eu pesquiso, né, a doutora Cátia, que é pediatra aqui de Bauru, né, e uma excelente profissional, eu fui pesquisar e ali, né, conta a história da FAPAB. A doutora Cátia tem uma filha que é autista, já num grau, né, bem elevado. E ela iniciou com a instituição, né, a FAPAB é uma instituição de crianças autistas aqui de Bauru, onde ela, com a dificuldade que ela encontrava com a filha, né, ela abriu essa instituição justamente com a preocupação desses pais que encontravam a mesma dificuldade que ela. Sim. E ali eu lancei uma campanha, né, ali naquele mês, onde uma porcentagem do faturamento seria destinado para essa instituição. Foi ali o meu primeiro contato com a FAPAB. Eu liguei na instituição, eles ficaram meio sem entender quem que é essa, o que ela está fazendo. Sim. Mas, resumido, Deus foi tão bom. Como eu disse, eu não era dona da loja ainda e o Senhor, Ele fez algo extraordinário. Do meu comissionamento, eu consegui abençoar eles de um valor assim, que depois, né, tudo é alinhado quando é Deus. Eu fiquei sabendo, né, que era por um motivo ali que eles precisavam, iam mandar 2 funcionários embora, então aquilo foi bênção para aquele momento. E aquilo, assim, eu peguei um amor muito grande por essa instituição. E eu fui crescendo na empresa, né? Fui crescendo muito, passou um tempo, eu adquiri a primeira franquia, depois eu abri outra loja. E como eu estava muito bem profissionalmente, eu não tirava do meu coração o desejo de abençoar essa instituição sempre, né? Porque o Senhor me deu uma direção de crescimento para essa instituição. Algo que eu já compartilhei com eles também. Então, é algo ali no meu coração que queimava, né? E com isso, eu participei de um livro de empreendedorismo, onde eu fui coautora, né? Então, tem um livro aí que eu já participei, falando de empreendedorismo. Mas até então, eu não era nem empresária, eu não entendia. Eu falei, Senhor, por que eu esse livro, né? Não sou uma empresária, eu nem sabia aquilo que o Senhor iria fazer. Deus traça os destinos, não é? Exatamente. Só basta estar sensível à voz. E eu só fui obedecendo. Eu não queria fazer nada daquilo. Tanto é que a minha participação como coautora, eu só falei do Senhor, não falei nada de empreendedorismo. Eu falava, eles nem vão aceitar esse texto aqui. E foi. E como eu tinha esse livro, a minha intenção era o quê? Não, vou pegar esse livro, eu vou vender. Eu queria fazer de tudo para arrecadar valores para abençoar todos os meses aquela instituição, né? E nada dava certo. Aí depois eu pensava, não, já que esse livro eu não vou conseguir vender, eu vou comprar umas camisetas ali, cristã, montar um site e aí que eu vender para a instituição, porque eu já estava bem, né, financeiramente ali com as 2 empresas, já tinha adquirido as lojas, estava crescendo muito bem profissionalmente, então o meu intuito era de ter algo para eu arrecadar verbas para abençoar essa instituição. E detalhe, ela não tem filhas, as filhas são perfeitas, não tem autismo, né, amiga? Não. E às vezes a gente, né, é muito difícil, porque só quem vive o desafio do autismo é que se interessa pelo assunto. Muitas vezes, quando a gente não é nossa realidade, a gente não se desperta para isso. Eu falo que isso é uma empatia. Que a gente tem que ter. Né? O que Deus deixou para nós. A gente tem que ter empatia. Se despertar para isso, né? Pela dor do outro, pela dificuldade você do vira outro. Você vira um egoísta. Só vê você, minha filha, não tem nada, porque vira um egoísta. Você vai olhar pro seu próprio umbigo. É verdade. Então, isso é uma empatia, que é uma qualidade. Caráter de Deus. É isso mesmo. Então, a princípio, não tinha nada de leva, eu só tinha o desejo de abençoar a instituição. Isso foi o que era o desejo do meu coração naquele momento. Porque eu estava bem profissionalmente, eu não me imaginava ali com uma marca de t-shirts, né? Mas resumindo com tudo isso, né? Eu passei por alguns processos de muitas percas, né? Pós-pandemia, onde eu sei que, hoje eu entendo, né? Já 3 anos, foi tudo ali um propósito do Senhor para chegar onde eu estou hoje. E eu sempre entendi isso, né? Por mais que foi tudo muito dolorido, mas eu sempre estive aos pés do Senhor e ali Ele sempre trazia isso ao meu coração, né? Que eu estou no controle, que tudo faz parte dos meus planos, que essas lojas eu só te entreguei como um trampolim. Foi um aprendizado para você, para sua vida, né? E você consegue, eu vou fazer outro adendo aí.
quando a gente está bem financeiramente, na vida, enfim, e passa, vou até usar o termo, uma rasteira, né? Você perde tudo. É aí que muitas pessoas se desviam. Existe, né? Muitas pessoas desistem da caminhada, principalmente com Deus. Principalmente quando mexe com o financeiro, né? Principalmente, porque você está acostumado a um padrão de vida e de repente você perde tudo isso. Vamos lá, história de Jó, né? Então, é muito importante um testemunho assim pra gente, para que você possa compreender que muitas vezes nem tudo é do diabo. Às vezes são permissões de Deus para ele te colocar em algo melhor, mas até o algo melhor chegar existe um processo. Porque Deus está moldando, né? E o processo é está doloroso. pronto. Então, ele está moldando, né, a gente para isso. Sim. Então, muitas das vezes, vai vir o não. Porque a gente só quer o sim. E a escassez, né, amiga? A dificuldade, o deserto, ele vem. Mas tem o principal. É a confiança. Aonde está a sua confiança? É que mesmo, né? E qual que é a diferença, né? Porque o Senhor fala que nós passaríamos por aflições, né? Mas que Ele estaria conosco. É isso. Né? É verdade. E então, assim, quando nós estamos em situações assim, quando nós estamos com Deus, independente do cenário, você sente paz. Né? Sim, e isso verdade. eu sentia. Por mais que doía, porque não é só questão... porque eu sempre entendi que ali era um tempo, né? Eu sempre entendi. Então, assim, inclusive quando eu fui entregar nessas lojas, eu orei aquele louvor, né? Deus me deu, Deus tomou. Então, assim, eu tenho meu coração muito leve em relação a isso. Abençoei ali, né, os novos franqueados. Então, isso não teve problema algum. Sim. Mas a dor maior era o que você via no cenário contrário, porque no cenário à sua volta, porque eu tive ali, né, muitas decepções também, né? Então, assim, foram muitas percas que mexeu até mesmo com o emocional, né? Principalmente uma mulher, que você tem que estar bem, tem que cuidar dos seus filhos. Então, assim, foram muitas percas que se não fosse o Senhor mesmo me sustentando... E você decepcionou com pessoas, é bom saber, é bom a gente falar isso, porque tem pessoas, né, que decepcionam com pessoas e acham que Deus não tá vendo, mas, né? Não, eu lembro que na época eu tinha recém ali entrado na Restaurar, né? Fazia poucos meses que eu estava congregando na Restaurar, então era tudo novo pra mim. Não tinha amizade, não tinha ali com quem compartilhar. E eu lembro que eu liguei uma tarde pro pastor, eu estava desesperada, porque ali eram pessoas, eram coisas, né? Que você vai, poxa, né? Quem eu ajudei, eu tirei de mim, né? Sim. E aí eu sempre fui muito ingênua em relação a isso. Sempre fui muito ingênua. Então aquilo, hoje eu entendo, aquilo foi um amadurecimento. Pra mim eu amadureci muito, porque decepção a gente vai ter, tem que saber lidar, né? E eu lembro que o pastor disse assim, ó, filha, eu já passei por isso. E o Senhor só está trazendo à luz tudo isso, porque Ele está rompendo esse ciclo na sua vida. Ele não quer mais esse vínculo, Ele não tem mais isso para você. Então, assim, eu glorifico o nome do Senhor, porque graças a Deus é uma empresa que me abençoou muito, né? Eu cresci muito profissionalmente, mas chega um momento que o Senhor rompe, né? E assim, é do jeito... E tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Hoje em dia eu percebo, Aline, que as pessoas, né, elas têm muita dificuldade de romper amizades, relacionamentos, romper com o passado. Teve um passado muito dificultoso, continuo trazendo isso pro presente, né? Nós precisamos entender que existe tempo, kairos, tempo, cronos, tempo, e que existe o tempo de romper. Nada é pra sempre, Nada. né? A eternidade é só com Deus. Só com Deus. Né? E a gente tem mesmo. essa mania de pegar isso, né? E achar que é eterno. E nós temos que chegar nessa Com maturidade. certeza. Porque é só nessa maturidade que você vai conseguir caminhar. E é possível, né? A gente vê através do testemunho da Aline que é possível. Ela passou de Recomeçar, né? recomeçar. De uma empreendedora, de uma marca famosíssima, para começar Faturava aproximadamente aí R$200 mil todo mês, né? Então, assim, eu falo aqui de valores porque Sim, pra é realmente assim, né? Não é pra entender a noção, né? Exatamente. Você tá falando, né? Mas eu sempre tive esse entendimento, porque tudo eu fiz em oração, né? Tudo foi sobre oração. Mas as pessoas, às vezes, ali, mesmo os próximos, não entendem. Falam, poxa, o que ela tá fazendo de errado? Ela tá perdendo tudo, né? O que tá acontecendo? E isso que é o pior. Isso, quando o pastor Delto veio, eu fiz a mesma pergunta, porque as pessoas têm mania de fazer esse julgamento. Por que perdeu a filha? Fez alguma coisa errada. Então, a pessoa tem essa mania. Então, você tá perdendo alguma coisa? Fez alguma coisa. E o Jó? O que ele fez? Ele nem foi fiel, Simplesmente não foi? são situações da vida para crescimento, para amadurecimento, para alcançar algo melhor. Pra chegar no propósito, Sim, a pessoa não entende, né? Mas dizer que é fácil, eu estaria mentindo. Não é fácil, Não, é difícil. é difícil. Então, assim, eu falo que eu passei esse tempo, né? Esse processo foi, assim, aos pés do Senhor mesmo, porque é difícil. Mas depois o Senhor, ele vai encaixando aquele quebra-cabeça. E né? passa um tempo, né, Aline? Aí depois tudo que você passou na confiança, aí você fala, aí você entende o propósito. Entende por
porquê, né? O porquê que aconteceu tudo aquilo, né? Exatamente. Pra você chegar onde você está hoje. E aí, aonde nasceu a Leva-te? Então, a Leva-te, ela já era um projeto que eu orava, num processo meu pessoal, né? O Senhor ministrava ali, toda vez que eu ia orar, o Senhor ministrava na minha vida Esther. E eu orava e jejuava, e aí eu orava e jejuava os 3 dias ali, como Esther fez. E eu só andava nessa visão. E aí foi montando todo esse quebra-cabeça. Perdi as lojas, né? E aí algumas coisas pessoais. E o Senhor ministrando em Esther. Então, quando eu entreguei as lojas, eu no meu desespero humano, porque eu pensava nas minhas filhas, né? Então eu recebi um valor ali pouco que sobrou, porque tive que pagar, né? Despesas, enfim. E aí eu tinha aquela ansiedade, não, eu preciso investir isso daqui para eu gerar renda, né? Porque eu tenho que pagar minhas despesas mensais, eu tenho 2 filhas, enfim. Então eu entrei naquela ansiedade, não foi fácil, né? Então eu vivia naquela ansiedade diária. O Senhor já tinha me dado o projeto, né? Então o Senhor me ministrava em Esther. Quando eu vendi as lojas, eu falei assim, não, agora é o momento. Eu vou, né? O Senhor já me direcionava a ter uma marca cristã, né? Já não era mais aquele desejo de comprar camisetas cristãs e vender. Sim. Aí o Senhor já tinha me dado realmente uma marca. Não, você vai ter uma marca, né? E o nome era Levanta-te Esther. Como que nasceu o Levanta-te Esther? Foi numa fase da minha vida, nesse processo todo aí, de loja e tudo mais, né? E eu orava e jejuava, e uma noite o Senhor falou assim, ó, você vai convocar algumas mulheres de Deus para interceder sobre essa causa na sua vida, e é isso, você não vai abrir nada. E aí era 1h da manhã, eu falei, Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu montei um grupo, coloquei ali algumas conhecidas mulheres de Deus e mandei o textinho para elas, aquilo que o Senhor falou, ó, meninas, eu tô passando por algumas coisas na minha vida aqui pessoal, nem era ainda a respeito da loja, né? E eu gostaria que vocês intercedessem pela minha vida, só isso. Isso é muito importante. E intercedam pela minha vida, porque o Senhor ministrava como Esther, né? Esther convocou ali o seu povo para interceder sobre a vida dela ali, enquanto eles jejuavam, né? Também ali naqueles 3 dias junto com ela. E isso eu fiz, né? E aí eu procurei na internet mesmo, falei, para não deixar esse grupo aqui sem nada, vou procurar alguma coisa que entre nesse contexto aí. E coloquei uma fotinho que estava escrito Levanta-te Esther, coloquei no perfil do grupo. Passou esses 3 dias, oração, jejum, algumas irmãs disseram amém, outras acho que não entenderam, não entenderam a visão. E foi bênção, o Senhor me respondeu ali. Hoje eu entendo, na época eu não entendi. Foi uma irmã que chegou na loja depois de 3 dias, ela falou assim, eu vejo isso. E eu não entendi no momento porque não respondia aquilo que eu estava orando, né? Resumindo, ali ficou Levanta-te Esther. E naquele grupo eu senti que não ia ficar só aquilo, que não era só aquele propósito, aquele grupinho para depois excluir. Eu criei um Instagram mesmo, que ele tem mais de 5 anos que eu não movimentei ele ainda. Isso é um projeto futuro que eu tenho orado, que é para mulheres, que era Levanta-te Esther. Quando eu perdi as lojas, quando eu entreguei as lojas, a primeira coisa que veio no meu coração, esse dinheiro que eu tenho, eu vou investir, eu preciso trazer essa rentabilidade, preciso fazer o dinheiro girar, trazer retorno. E eu, no meu desespero, né, o Senhor já tinha dado esse projeto, e eu fui, peguei design, e sem estudo, sem nada, comecei ali a fazer estampa, isso e aquilo, e aí trabalhando em cima da logo, eu já tinha feito umas 3 logos, a princípio a logo era Levanta-te Esther, aí tinha uma coroa em cima da logo, aí tinha um cetro, porque também aquele cetro demonstrava a autoridade, né, a aceitação do Senhor, a aprovação. Então, eu queria aquilo no logo. E isso passou, meninas, 3 anos. Aquilo que eu tinha de dinheiro ali para investir na época, aquelas estampas, 11 estampas, nenhuma, né, eu coloquei para rodar. Olha o processo, tá ligada no processo? Presta atenção. 3 anos, não são 3 dias, nem 3 semanas. Às vezes Deus deu o projeto, mas a gente não aprova hoje, né? Mas não, tem o tempo certo, é o tempo de Deus, né? E aí eu não entendia, porque eu sentia ansiedade o tempo todo. Eu falei, Senhor, você não trabalha na ansiedade, né? E com isso, era o processo na minha vida. Porque o que era? Eu não queria, não é questão que eu não queria passar dificuldade, eu olhava para as minhas filhas. Sim. E eu queria, né? Falar, poxa, eu sei que eu não vou ter a mesma condição que antes, mas eu preciso, pelo menos, ter a segurança que todos os meses ali eu tenho uma renda, né? Sim. Eu tinha a Donella com 9 meses, pequenininha, né? Estava no processo de separação também, então eram muitas coisas. Sim. E com isso, passou-se 3 anos. O que Deus fez nesse tempo? Eu mudei totalmente a minha vida, totalmente. O Senhor literalmente me falava no coração, agora é tempo de você ser mãe, né? Eu tô me emocionando porque hoje eu agradeço ao Senhor por isso, porque com a Lavínia ela tem 11 anos e ela só mais, né, tem uns 8 anos de idade ali, a maior parte do tempo na escola, né? E quanto nela, eu pude fazer diferente, né? E agora você vai ser mãe, você vai cuidar da sua filha, você vai cuidar da sua casa, eu vou tratar você, né? E é isso, quando eu entendi, tá bom, Senhor, eis aqui, né? Aí o Senhor me deu uma palavra, ande debaixo da nuvem, né? O projeto eu já te dei, é isso, filha, amém, mas não é momento. Quando a nuvem se mover, você se move.
E ali eu só fiquei em oração, né? E aí eu fui o quê? Ajustando. O levanta-te, Esther, daqui a pouco comecei a me incomodar com aquilo. Falei, aí eu chamei um rapaz que ia fazer as fotos, né? Da nossa, o Joab. Ia fazer as fotos ali. Aí tinha a designer que criou as estampas. Só que o levanta-te, Esther, me incomodava. Falei, gente, isso daí realmente, né? O Senhor me deu essa visão, mas uma marca, levanta-te, não tá encaixando. Aí uma tarde eu deitada assim, falei, Senhor, tá faltando algo, Deus, me dá a direção, né? Fala comigo. E o Senhor me deu uma visão, né? Ele me deu uma visão, eu estava deitada mesmo, dormi. E nessa visão ele estendia a mão dele para me levantar, né? E nessa conversa com o fotógrafo e com a designer, ali a gente projetando tudo, e eu ali toda empolgada, com dinheiro na conta, e eu tô com a designer, com o fotógrafo, vai dar tudo certo, é isso aqui. E aí eu compartilhando, falei, olha, é de Deus, o Senhor me visitou essa noite confirmando, porque ele estendeu a mão dele para me levantar, é o sinal do levante, né? E aí nisso ali na conversa, o Job falou assim, nossa, e eu falei, só que eu sei que falta algo na logo, falta algo. Eu falei, se colocar uma mão nessa logo? Eu falei, boa, é isso. Aí já a designer ali, inclusive a Roberta, Sim. ela foi, já me passou, eu falei, é isso mesmo, e é isso, a mão embaixo. Meu Deus. Passou, criou umas estampas e nada fluía, nada fluía. E resumidamente, eu tive umas 3, 4 logos, levanta, era com coroa, era com seta, era com mão embaixo. Até que depois o Senhor foi ministrando no meu coração a parte comercial. E o que ele falou, filha? Aquilo que é projeto meu, você não precisa escancarar para todo mundo saber que é um projeto meu. Isso daí eu mesmo coloco no coração das pessoas. Agora você precisa olhar para o teu profissional. Você vai deixar comercial, você vai olhar para o profissional. Não espiritualiza tudo, porque vamos ser sinceros, às vezes a gente quer espiritualizar tudo, né? E é onde a gente perde credibilidade, Exatamente. a gente perde aceitação, porque infelizmente o preconceito acontece, né? Com certeza. E hoje eu tenho a visão que, assim, não é que nós temos que fingir algo, mas de uma forma, vamos dizer assim, coerente, a mensagem ela precisa ser entregue para todas as pessoas. Sim. E de repente, se a gente espiritualiza demais, um nicho de pessoas não vão ser alcançadas. Exatamente. Não é? As pessoas já vão, elas por si só já vão falar, ai, não é pra mim porque eu não sou dessa área, suponhamos, né? E não é isso. Na realidade, o amor de Deus, o evangelho, os nossos projetos são para todos. Independente se é da mesma crença que nós ou não. É como Cairós. A gente sempre fala aqui, a gente traz até assuntos muitas vezes polêmicos, mas não discutindo religião, né, amiga? Mas trazendo aquilo que está na palavra, aquilo que nós temos convicções. Porém, é respeitoso com a opinião de cada um. Sim, né? É que é digital, né? Ninguém é igual a ninguém. No mundo inteiro, no país inteiro, ninguém é igual a ninguém. Mas a palavra é uma só, né? É a mesma. Mas é a mesma, cada um tem de um jeito, né? Apesar que Deus ministra o coração de cada um de um jeito que a pessoa entende. Exatamente. Então aí ali eu contratei um design, ele era um design próprio mesmo para criação de logo, né? Então eu tive ali todo realmente um aperfeiçoamento, né?
A parte comercial. Né? Então, eu Sim. deixei de lado ali, ó, o propósito, né? Tá aqui, existe um propósito, é isso, mas deixa agora eu olhar pro lado profissional. E ali, esse designer, ele elaborou tudo e falou, Aline, eu falei assim, olha, eu não tô satisfeita com o levanta-te, né? Ele falou, ó, você não precisa deixar essa mão embaixo na logo, né? Quanto Sim. mais minimalista, mais clean, fica mais comercial. Então, ali eu abreviei, falei, não, então vai ser leva-te, né? Então, o levanta-te, né, foi abreviado e ficou leva-te. E a mão, né, até vou pegar aqui para vocês verem, né? A mão a gente utiliza muito de uma forma mais minimalista, né? Mas são mãozinhas, ó, né? Sim. É mãozinha, aqui é uma mão, né? No sentido de Sim. levantar, né? A gente utiliza nos personalizados. E nós temos, né? Então, a Leva-te aí, ela a gente falou muito ali do autismo, tudo, mas a Leva-te, ela é uma marca de t-shirts cristã femininas, né? Sim. Ela é para o público mulheres, né? Então ela é um projeto que o Senhor falou muito claro no meu coração que seria um projeto para mulheres que o Senhor estaria levantando para um tempo como esse. Então a Leva-te, ela nasceu, né? Baseado no livro de Esther 4:14. Né? Então, assim, foi uma convocação mesmo, né? O Senhor foi muito claro em falar assim, olha, se você não se levantar agora, né? A sua casa padece. Né? Então, assim, isso é para nós, né? Sim, é um levantar de sim. mulheres. E a gente vê o quanto o Senhor tem usado e levantado mulheres para esse tempo. Né? E aí, gente, vamos linkar? Porque não tem como não linkar, né? Não, né? Kairos, tempo oportuno do Senhor, leva-te nesse tempo. Deus tá... Então você tá vendo a chave aí na sua casa? Deus está te levantando para esse tempo, mulher. Saia dessa depressão, dessa comiseração. Não foi para isso que Deus te chamou, não. Sim. Ouça a voz de Deus e dê a volta por cima. Ó, estamos falando aqui sobre a parte de empreender, né? O que a Aline passou. Já falamos aí sobre o luto, né, amiga? Já falamos sobre a superação depois de um acidente. Já falamos sobre a questão de descobrir que é mãe de crianças especiais. Não tem motivo para você continuar nessa situação. Deus está virando uma chave hoje na sua vida. Vem falando várias vezes aqui. Falou 1 ano com você nesse podcast. Então, levanta daí, vamos sacudir a poeira e seguir. É isso mesmo. Então, é exatamente isso. É um levantar de mulheres, né? Então, essa estampa, eu falo que eu vendo ela é uma estampa, quando eu passo para as clientes, eu falo, olha, essa estampa, ela tem um local certo. Eu não vendo para todas. Não é uma estampa que eu vendo assim, vou comprar. Não, ela é uma estampa específica. Quem compra, ela tem um testemunho. Eu vou comprar porque o Senhor me levantou, né? O Senhor me levantou de um câncer, já tive testemunho. Eu vou abençoar a irmã lá porque ela foi levantada numa situação assim. Porque o Senhor está me levantando nesse tempo, né? Então essa estampa, ela traz essa mensagem. O amor me levantou, né? É a mão do Senhor estendendo para nos levantar, né? Então traz essa identidade, né? E a Leva-te, eu falo que a venda de camiseta é o que o Senhor agregou na minha vida para me abençoar, né? Porque eu sei que Ele tem essa restauração na minha vida profissional, né? Mas o propósito maior é a visão para a mulher mesmo, é que as mulheres entendam, né? O que o Senhor está falando, porque Ele não está falando comigo, Ele está falando com nós, né? Então, assim, a Leva-te, ela traz essa missão. E perante a isso, depois que lançamos ali a Leva-te, né? Foi muito... lançamos o ano passado, dia 21 de setembro, né? Fiquei 3 anos em oração e não ia, não fluía, e já estava tudo ali. Eu chegava para a pastora, e olha, filha, vai dar certo. Eu falei, meu Deus. E aí foi, né, nasceu ali bem no tempo ali da conferência, que foi exatamente, né, esse versículo. E então, assim, foi confirmação do Senhor, e ali o Senhor foi abrindo as portas, né? E hoje, assim, eu glorifico o nome do Senhor porque eu sou uma improvável, né? Eu realmente, assim, isso é a minha história. Eu sou levantada todos os dias em todas as áreas da minha vida. Né? Eu lembro que... Quem não é? Fala nós pra somos mim. dependentes, né, do Senhor, né?
Eu lembro que em momentos da minha vida eu falava, Senhor, eu assistia a ministração, não, o Senhor vai restaurar a sua vida profissional. Daí eu pensava, Senhor, mas não é só minha vida profissional, é minha vida financeira, profissional, familiar, tudo, Senhor, né? Então, isso literalmente assim, é um levantar. A Leva-te, ela é a minha história, né? E a gente sabe que o Senhor, ele não faz nada para que fique só em nós, né? Porque Deus não se trata de nós. É proporcional, né? Não tem... Tudo tem propósito, tudo. Gente, a coleção é linda. Eu da primeira coleção tenho vestido, tenho camiseta, só não tenho da mãozinha ainda que eu preciso adquirir. Isso mesmo. Mas teve uma que eu achei linda, como a Aline disse também, não é o propósito da Leva-te, né? É pessoal, mas mostra a camiseta voltada para o autista. Isso mesmo. Eu achei tão lindo. E eu vou dizer por quê, viu, amiga? Por que eu me foquei na questão, né? Muitas vezes a gente passa por dificuldades e enfrenta desafios na nossa vida e a gente acha que Jesus se esqueceu de nós, né? E essa camiseta, pra mim, ela representa exatamente isso. Ele não se esqueceu. Olha, eu tô arrepiando aqui. Meu Deus. Se ele permitiu um desafio grandioso, você que é uma mãe de criança especial, você que passa uma dificuldade, uma perca, eu não sei qual é a sua dificuldade. Não é que ele te esqueceu, mas é porque ele tem um propósito muito maior para sua vida. Com certeza. É para que, eu vou usar a mesma palavra que ele usou uma vez com os discípulos, é para que a glória dele se manifeste na sua vida. É uma superação. Então, essa camiseta, olha, eu tô arrepiando. Mas quando eu vi ela a primeira vez, para mim falou isso grandiosamente no meu coração. Não é que o Senhor se esqueceu, que Ele me ama menos do que te ama, porque você tá passando um desafio. Não. Ele te ama tanto que Ele te separou para que você faça a história com esse desafio que Ele confiou nas suas mãos. Porque você que tem esse desafio... Imagina, o cuidado do Senhor é muito intenso para você superar, para você crescer sobre esse desafio. Então assim, essa camiseta para mim assim, fala num contexto muito especial, porque mostra o amor, né? E ela até diz aqui, ó, eu sou o amor. Ele é o amor. E até falando, né, a respeito das estampas, né? O que é a Leva-te? A Leva-te, todas as estampas, elas são oradas. O Senhor direciona os versículos, né? Então, assim, não é a Aline acordou e caiu quer de fazer... paraquedas, né? Não, isso daqui é oração de tempo para poder nascer ali, né? Para poder direcionar da forma correta. Então, quando nós lançamos a marca, eu lancei, foi o ano passado, fez um ano agora... não poderia ser diferente no seu o primeiro versículo, Esther 4,14. Então, a nossa primeira coleção foi baseada no livro de Esther, né? E foi, assim, tremendo, né? As estampas, cada mensagem ele falava com as mulheres, né? E essa de Jesus segurando o coraçãozinho do autismo, né? O que o Senhor falou comigo? O Senhor me deu essa visão, né? De que ele vê o autista com tanto amor, né? É tanto amor que ele vê realmente, né? Eles com essa... Porque eu acho que a criança, quando ela é especial... Gente, elas trazem isso, né? Você consegue sentir esse carinho, essa sinceridade, né? Sim. E a criança, eu vejo que a criança autista é muito mais. Quem já teve o prazer de conviver com autismo, apesar das crises, que às vezes são severas, gente, eles têm um amor que contagia, né? Assim, eles são crianças diferenciadas mesmo, não só diferenciadas pela parte ruim da patologia, da doença, não. Sim. São diferenciadas no amor, na intensidade, né? É algo assim surreal. E ali quando eu vi eu tive esse sentimento de Jesus abraçando mesmo e dizendo para eles: eu sou o amor. Eu estou com vocês, né? E até nós temos ali, baseado num versículo que agora eu não me recordo, né? O porquê dessa estampa, eu sou o amor. E nós temos um vídeo, né, a gravaçãozinha da elaboração da estampa. Então, todas as nossas estampas, elas são exclusivas da marca. Então, isso não é tirado da internet, copiado, não. Sim. Ela é desenhada, isso daqui foi um design ilustrador, ele desenhou à mão, né? E então, ela é feita
própria mesmo, E né? ainda, se alguém que estiver nos assistindo, pode ainda adquirir camisetas, porque nós já estamos na segunda coleção. Sim. Mas ainda é possível adquirir da primeira coleção. Ó, a primeira coleção Esther, então nós esgotamos. Sim. No momento eu não tenho mais, né? Porque ela esgotou. Mas provavelmente aí a mais vendida eu vou ter, né? Então assim, sim. toda a coleção, o que a gente vai fazer, né? A estampa mais vendida vai voltar. Vai voltar, né? Mas, é porque nós vamos para outra coleção, para outro versículo. Mas provavelmente aí a mais vendida, que foi a Corajosa, É a linda, nós vamos ter linda, novamente, né? verdade. Agora a camiseta do Espectro Autista, a da identidade da marca, essa nós sempre vamos ter na marca, legal. né? Então, se você quiser adquirir, depois o Vitor vai estar colocando aí a página da Aline, o contato, para que você possa adquirir a camiseta. Nós estamos Inclusive aqui. aqui, ó, Nós estamos aqui. Ai, gente, Essa já é da maravilhosa. segunda marca. né? Já é a segunda segunda, coleção, Aqui, ó. Eu abrirei um caminho no deserto. Olha, Olha que isso. profético! É alinhamento dos céus, né? Alinhamento dos É, céus. linda. É Eu isso. Ô meninas, ó, só para finalizar aqui do autismo, eu nem sabia que eu viria aqui. E eu lancei uma campanha, foi agora essa semana, tá? 50% das vendas da camiseta do Espectro Autista vai ser destinado para a FAPAB. Tá? Olha isso. Então, quem adquirir, Gente, ela vai estar no tá preço ajudando. ótimo, tá tá? abençoando. E você vai estar adquirindo ali, né, ajudando 50% da venda. Olha vai isso. ser Então, destinado você que não pra sabe FAPAB. como ajudar as mães atípicas do Sim. autismo, abençoando com a Levate, você vai estar abençoando a vida da nossa amada amiga e irmã e também a FAPAB, que Sem cuida dessa parte dos Sem autistas. contar que é linda. É linda, Né, maravilhosa. gente? É linda a estampa, uma delicadeza, é linda. E nós temos o adulto infantil, tá? Então, Depois eu vou o querer pai, um a mãe, adulto pra toda mim a família. também. Mas deixa eu falar, agora, amiga, a segunda coleção é baseada em Isaías 43:19. Isso mesmo. Então agora, né, esse é um versículo que o Senhor me deu no final do ano passado, que ele estaria fazendo tudo novo, né? Então o versículo fala aqui o quê? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha que lindo, que Meu profético. Deus. Então eu quero dizer pra você agora que tá aí nos assistindo. Eu não sei o que você tem passado, mas é tempo de se levantar. É tempo Sim. de fazer tudo novo. Não importa qual seja o seu deserto, mas o Senhor vai fazer florescer. Aleluia. Então que verdade. você receba esse testemunho, essa palavra no seu coração e tenha coragem de recomeçar, porque é possível. Com Viu? É certeza. possível. Amiga, mostra rapidinho aí As as outras- estampas da coleção, porque nós estamos com o nosso horário já no grito. Olha aqui, é Ah, tanta meu coisa pra Deus, compartilhar, é. tanta coisa que Deus faz, né? Vamos ter que marcar outro Então, podcast. essa coleção é baseada no livro de Isaías, né? Então, todas as estampas, elas são baseadas nisso, né? Algo novo está surgindo, né? Então, algo Lindo. novo E olha está a cor. vindo. Nossa, que lindo. Verde, uma cor maravilhosa. De Nós florescer. temos também nessa mesma linhagem de frases, né? E o nosso diferencial é que as nossas t-shirts são bordadas, né? A mulher gosta bastante. Sim. É algo mais delicado. Então, tudo se fez novo. Olha né? que lindo. Olha essa Linda, cor que gente. super Terracota, moderna. muito linda. Terracota. Essa Olha é essa maravilhosa. linda. Gente, eu já quero nem uma sei qual que é dessa. mais bonita. Pra mim, eu gosto de todos. Eu Então, também, mas eu já quero uma dessa Mas, aqui, ó. Vai ser minha gente, próxima que linda, aquisição. linda. Meu marido que lute. No E atrás, deserto, né? ele Atrás. faz florescer. Nossa, É É isso. linda demais, né? Linda demais. E E aqui essa? essa, né? É. Que fica em pé ali, Vanessa, pra mostrar Atrás. as costas, Vanessa. que Eu abrirei tá um vendo? caminho no deserto, né? Espera só um minutinho. Dá pra Olha ver? que maravilhosa. E ela vem com uma eco bag, né, amiga? Vem sim. Pra você Deu pra carregar ver, em né? todo lugar e pra Viu? você declarar mesmo que no deserto o linda. Senhor te fez florescer. Ainda temos Olha a que eco bag. linda. Olha, gente, eu tô apaixonada Maravilhosa. por todas. Eu abrirei um caminho no deserto. E essa última estampa aqui, ela traz, né, algo que na hora assim falou muito comigo, né, tendo duas filhas.
e passando por muitas coisas que às vezes a gente, né, nós olhamos para os Sim. nossos filhos, a gente não quer que eles vivam aquilo que nós vivemos, né? É Que não verdade. foi bom, que machucou, que É. doeu, né? Verdade. Até mesmo os nossos erros, né? A gente não quer isso. E eu falei, Senhor, eu queria uma estampa que fosse, né, mãe e filha, por eu ter as meninas, né? Mas algo que realmente trouxesse uma mensagem, né? E na hora o Espírito Santo falou para mim assim, olha, as suas filhas é o tempo de florescer. Que lindo. As suas dores não cairão sobre ela, né? O deserto que você passou é o tempo que elas vão florescer agora. Isso. Né? Aleluia, olha que Então, forte. E aí Amém. nós lançamos aqui, né? Que lindo. Essa é uma t-shirt mesmo da Leva-te que traz, né? O nome ali bem delicado, né? Delicado. E aqui olha atrás atrás. a estampa, né? O amor faz florescer. E detalhe, essa tem mãe e filha. Eu tenho a minha e eu comprei para as duas meninas. Depois eu vou pôr uma fotinho lá no Instagram de coisa nós linda. três. E segurando o Gaelzinho no colo, Verdade. que floresceu no deserto. São os frutos, né? verdade. Os frutos, Gente. né? É isso. Então é isso, gente. Que Amiga, lindo, muito foi um lindo. prazer ter você aqui compartilhando eu a que sua agradeço. história. É muito longa, gente, é muita coisa. Já muita fica o coisa. convite para voltar mais Com vezes. certeza. É Com muito certeza. forte, né? Tudo o projeto, Muito né? intenso, né? Intenso, não é Você qualquer coisa, entende? gente. É tudo vindo do céu. Mulher. Nasceu no coração de Deus. Com primeiro. certeza. Você entende que você não é por acaso, que existe um propósito em tudo que você tem passado e vivenciado, que você só não descobriu ainda o propósito, mas existe. Então, muito verdade. forte. Gratidão pela sua vida, pelo seu sim. Amém. Nós É somos verdade. gratas a Deus, É né, verdade, amiga? sim. Espero que você tenha gostado desse bate-papo que foi tremendo. E compartilha conosco, vai ter promoção. Nós prometemos, tem Sim. várias coisas nós ganhamos da Sapri Papelaria, do Pastor Delton, da minha mãe Rosângela, que é artesã, mandou. ter Leva-te. Vai ter Ela vai Leva-te. ter Leva-te, Então você gente. corre lá no Instagram, como nós ganhamos bastante coisas pra gente poder abençoar a vida de vocês, sortear, nós vamos fazer pelo Instagram. Então corre lá no nosso Instagram, vai ter um recadinho já a partir dessa semana pra você participar do sorteio. São vários brindes incríveis, você não pode ficar de É fora. verdade. E eu quero deixar Maravilhoso. só uma mensagem para as mulheres que assistirem. Uma vez o Senhor falou assim para mim: você tem duas escolhas. Ou você escolhe se levantar na dor, ou você paralisa na dor. Né? É verdade. Então, mulheres, independente do que você esteja vivendo, é um tempo de se levantar. É né? isso. Porque isso é uma escolha que Isso. nós temos que fazer. verdade. né? É O Senhor verdade. faz a parte dele, mas nós Sim. temos que fazer a nossa parte. É a nossa escolha. Então né? não escolha permanecer no teu deserto. É isso. Faz dessa dor, desse deserto florescer. É isso! Que lindo! Além de sair do deserto, você vai florescer. É isso É mesmo. isso. Que lindo! Vira essa chave, É conta verdade. pra gente o seu testemunho, corre lá no nosso Instagram, compartilha o seu testemunho, lá também vai ficar o acesso para você adquirir as peças, tá Sim, bom? sim. E compartilha conosco aquilo que Deus tem falado com você, porque tem sido tremendo! Verdade, E nós muito te bom. esperamos. Não dá vontade de ir Não embora, dá vontade, né? né, amiga? Eu Agora nós tenho. vamos pro nosso café. É, com Que a certeza. essência do Kairos é o nosso café, então chama aquela amiga, mãe, amiga, toma um café gostoso, compartilha da palavra de Deus e deixa Deus fazer aquilo que Ele glória a te Deus. chamou para fazer. Que delícia. Um Que beijo delícia. e até semana que vem. Gratidão. Tchau, tchau. Deus Gratidão. abençoe.